O Sinteste TV começa agora e o assunto dessa semana é sobre os direitos que permitem uma condição humana com dignidade. Não há dignidade sem a afirmação dos direitos humanos, que consistem em conceitos de justiça, igualdade e democracia, visando resguardar a integridade física e psicológica perante a sociedade e o Estado em geral. Durante séculos, milhões de seres humanos nos mais diversos lugares do mundo, inclusive no nosso país, foram reduzidos a condições de escravos e submetidos aos tratamentos mais cruéis e degradantes que podemos imaginar. Foi contra essas ações que construímos o consenso de que os seres humanos devem ser reconhecidos como possuidor dos direitos inatos, os direitos humanos. O que a gente entende por direitos humanos são aqueles direitos mínimos à condição de sobrevivência dentro de uma sociedade. Que a ONU é quem resguarda, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o principal é o direito à vida. Respeitar os direitos humanos é promover a vida em sociedade. Muito ainda deve ser feito por parte do Estado para assegurar que não haja discriminação religiosa, de raça, etnia ou orientação sexual. Com a existência do ser humano dentro de uma sociedade onde você precisa um Estado protetor, hoje um Estado democrático de direito, que ele permite, ele não só protege o indivíduo, como ele também permite a participação do homem dentro da sociedade, é a necessidade, a integração deste homem dentro dessa sociedade através dos direitos derivados do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós também temos hoje o Provita, que é um programa de proteção às testemunhas e às vítimas ameaçadas de morte no Rio Grande do Norte, que é o Provita RN. Temos também um centro de apoio de pessoas vítimas de violência, que é o CEAV, que também nós fazemos o atendimento psicológico, de assistente social e jurídico dessas pessoas que vêm para cá, e nós damos essa assistência de vários setores. Então, todo ser humano é detentor de dignidade da pessoa humana. E essa dignidade da pessoa humana, ela se desdobra em direitos a não sofrer discriminação, direito a respeito à religião, direito ao trabalho, direito à moradia, à habitação, à educação. Que nós temos um projeto nosso aqui de erradicação do subregistro civil de nascimento e acesso à documentação básica. O que é isso? É que quando as crianças, ao nascerem nas maternidades, as mães já saírem com as certidões de nascimento dessas crianças. E também dentro desse mesmo projeto a gente tem os mutirões. O que são esses mutirões? A gente vai para o interior, ou mesmo aqui na capital, em localidades onde tem um índice muito alto de crianças sem documento, seja certidão de nascimento, CPF e carteiras profissionais. Nós vamos lá e concedemos essa documentação de graça. Para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos para participar do Sinteste TV Meri Medeiros, que é presidente da Associação Norte Rio Grandense de Anistiados Políticos. Muito obrigada, Meri, pela sua presença em nosso programa. E nós vamos falar do tema direitos humanos, né? Mas a gente costuma começar o nosso programa explicando para os nossos telespectadores, mais ou menos, né, uma coisa assim bem de ensino mesmo, bem pedagógica, como a gente falou aqui antes, do que se trata esse tema. Explica pra gente, Meri Medeiros, o que seria exatamente direitos humanos, porque todos os seres humanos devem ser assegurados desde o nascimento condições mínimas necessárias de se viver, né? Mas o que exatamente seria esses direitos humanos, esse conjunto de direitos humanos? Direitos humanos, para nós, é um conjunto de leis consagradas pela Constituição brasileira, e é um direito também do cidadão. E é um tema, eu acredito, que é um tema que deve ser muito aplicado e deve ser muito debatido nas escolas públicas, né? Onde os jovens hoje, devido a uma grande crise de identidade da juventude, por exemplo, e dessa insanidade, né, que passa hoje na vida dos jovens. É necessário saber que direito humano é direito à vida. Direito humano é viver condignamente
né? E também discutir a condição do outro. Entendo. Todas as pessoas, elas nascem essencialmente iguais, né? E, portanto, deveriam ter os direitos iguais. Ao mesmo tempo que elas nascem iguais, também nascem livres. O senhor acabou de falar aqui sobre a juventude, que precisa ter um ensinamento. Se fala muito que a geração atual é uma geração que tem muita liberdade, né? E acaba também confundindo. Como é que a gente deve agir de tal forma que a liberdade das pessoas que nascem livres de fato não interfiram no respeito e na dignidade da outra pessoa humana? Porque a gente vê muito isso acontecer, essa confusão. O que o senhor acha sobre isso? É porque nós vivemos numa sociedade sem os limites. O limite do respeito e o limite também da educação. A educação não é só na escola. A educação é no amor à pátria, no cultivo à cidadania, no cultivo à idade provecta, à idade do idoso. O respeito, o símbolo familiar é de respeito à própria pátria em que nós vivemos. Então, esses valores profundamente importantes na sociedade têm perdido por falta de discussão. Acho que a discussão dos direitos humanos é uma discussão permanente. Qual a relação que você vê, então, em essa questão de cidadania e direitos humanos? Tem uma relação não só afetuosa, não só própria, mas é uma relação de continuidade da defesa dos direitos. O cidadão, e que é negado os direitos humanos à vida, ao debate, às coisas elementares que a sociedade oferece, a escolher a sua música, a escolher o seu caminho, o seu partido, é também a falta da discussão da cidadania. Esse tema, para nós, tanto que o Centro de Direitos Humanos se preocupa muito com a questão das oficinas nas escolas, com a questão da discussão desses problemas na escola. Porque eu acho que a escola, depois do lar, a escola é o veio mais importante de irradiar, de polemizar e de ampliar esses direitos. Entendo. A ONU, na verdade, em 1948, aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direito e dignidade. Mas nós sabemos que muitas vezes essas coisas são negadas, né? Se a gente pensar, ver violações de direitos nas condições subhumanas de prisões brasileiras, no trabalho escravo nas zonas rurais, os povos indígenas que têm dificuldade de manter suas próprias terras. Como é que você vê essa questão? E de certa forma são minorias que são atingidas, né? Você acha que isso acontece por quê? Uma falta de impunidade ou a falta mesmo da educação? Na sua visão, por que hoje ainda é tão violada a questão dos direitos humanos e por que as pessoas não se sentem tocadas com isso, né? Muitas vezes até tem pessoas que brincam, se a gente for falar de questão de violência, né, de prisões, por exemplo, não, tem que sofrer mesmo. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acho, mas é uma concepção pessoal, de que a tentativa não de amenizar, mas de discutir esse problema cara a cara com a sociedade, em todos os fóruns organizados da sociedade civil, é a liberdade. Nós ainda não usamos essa liberdade, que não é libertinagem, para ocupar os espaços e para se tornar parceiro da história. Basta dizer um exemplo aqui, a gente está se discutindo agora que no dia 5 de dezembro, a nível de Brasil, tem o direito à verdade e à memória. E esse comitê estadual vai ser instalado aqui numa solenidade na Assembleia Legislativa, às 13h30, às 17h30, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Isso é um deslocamento desses canais de comunicação para que as pessoas possam expressar o seu pensamento e possam influir na prática, não só no papel, na sua cidadania e no seu direito à discussão e à voz. Que a gente fala muito da dívida histórica, né, que o Brasil tem em relação a essa questão dos direitos humanos, principalmente por conta desse período da ditadura militar, em que as coisas não foram muito bem apuradas, os responsáveis por isso também não foram punidos, né? Você acha que esse período influenciou, por exemplo, para a visão que se tem hoje relacionada aos direitos humanos? Você acha que essa comissão é um passo, né, para que a gente possa avançar nessa questão dos direitos humanos? Nós achamos também, a concepção pessoal nossa, mas é uma avaliação global, de que o golpe militar ele retrocedeu a vida
do povo brasileiro, em todos os setores, atingindo os estudantes, as universidades, os setores sociais, porque ela suprimiu a liberdade. Quando você suprime a liberdade, você veta esse canal tão importante que é de discussão que hoje se faz hoje nos colégios, nos fóruns adequados. Mas é preciso mais além, tornar essa discussão permanente. Às vezes a discussão ela não é muito ampliada, e a ampliação dessa discussão cabe a todos nós, a sociedade brasileira. Eu acho que o golpe de 64 foi um dos fatores, né, de atraso, não só de agora. Eu tenho um livro, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, que ele diz uma coisa lapidar. Diz que todos os golpes de Estado, eles prejudicaram, acima de tudo, a inteligência brasileira, os intelectuais, os estudantes e a classe operária. Ainda continua assim. Os setores mais consequentes da sociedade, isso que você falou, do trabalho escravo, que ainda permanece, né? A reforma agrária que ainda se arrasta após 500 anos, todos esses são temas candentes que têm que ser discutidos nesses fóruns, nos programas, nas conferências, e trazer para a sociedade a corresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis e temos todo o direito de discutir esses grandes temas, como é, por exemplo, o tema da Comissão Memória e Verdade. Para a gente concluir nossa entrevista, Meri, a gente sabe que grande parte da população brasileira não tem acesso a serviços públicos como água encanada, rede de esgoto, luz elétrica, boa educação, bons salários, assistência médica, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que existe deficiência, né? Para que essa situação possa mudar, de fato, é preciso um fortalecimento da sociedade civil organizada. Isso também tem a ver com direitos humanos, né, Meri? O que você deixaria de mensagem para os nossos telespectadores? Minha mensagem é que o direito à liberdade, o direito à participação popular, o direito à intervenção dos setores organizados da sociedade, tem que ter mobilização e organização. Eles têm todo o direito de intervir, porque a pátria é de todos. A pátria não é de compartimentos isolados, nem de setores acanhados da sociedade. A pátria é do povo, para participar, opinar e colaborar com essas ideias que estão tão em voga hoje na sociedade. As questões dos escravos, né? Escravos brancos, que são operários, que vão muitas vezes para o outro lado, quase no rincão do país, mas que não pode voltar à sua origem porque tem um trabalho escravo, obrigado. Isso é uma chaga na vida da nação. E tantos outros problemas. Então, mas nós achamos que o veio principal, primordial da discussão que vai mexer com a sociedade é através da educação. Está aí o exemplo de Paulo Freire, está aí o exemplo de quem alfabetizou. Há exemplo também aqui, eu quero citar, de Djalma Maranhão, que eu sou campanha de pé no chão, também se aprende a ler. São medidas desse tipo, que se entranha na sociedade e chama a sociedade para opinar sobre os seus problemas mais cruciais. Essa é a saída. Discussão permanente através dos órgãos, e eu parabenizo esse programa, a iniciativa do Sinditeste, de chamar a atenção para a discussão geral. A participação tem que ser de todos e a responsabilidade é de todos nós. Tá bom, muito obrigada, Miri, pela sua presença, e nós esperamos você na próxima terça-feira com mais um tema na nossa Sinteste TV. Muito obrigada.